Elohai, Amen. Tikvotai, Amen. Olá, gente, mais uma vez com vocês, trazendo pequenos estudos, mas de grande valia. Hoje eu quero trazer para vocês sobre o Domingo de Ramos. Muitas pessoas vão à igreja, principalmente na igreja romana, as pessoas vão para poder estar aí levando os seus ramos de palmeiras para que sejam abençoados, para que serva para alguma coisa. Minha mãe sempre fez muito isso. Mas ramos, será que seria realmente Domingo de Ramos? Será que quando a gente fala em Domingo de Ramos, será que estamos certos mesmo que seria Domingo de Ramos? Vamos a alguns trechos bíblicos para que a gente desvenda esse mistério. Com você, eu quero pensar junto. Vamos pensar junto, nós dois? Vamos pensar junto? Vamos lá, então. Agora eu quero dizer para você que quando as pessoas usam esses ramos que traz lá da igreja, minha mãe usava colocar no fogo quando dava aqueles ventavais. Minha mãe colocava no fogo e muitas outras pessoas usam, mas eu também não tenho total certeza o que eles fazem com aqueles ramos. Mas eu tenho visto muitas pessoas levando para suas casas esses ramos que benzem no Domingo de Ramos, ou seja, 15 dias antes da Páscoa. Quero chamar a sua atenção para 2 versículos bíblicos. O evangelista João, no capítulo 12, no versículo 1 e o versículo 12, esses 2 versículos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 12. No versículo 1 diz que faltava 6 dias. Vamos pensar junto. Faltava 6 dias para a Páscoa. E Jesus ainda estava na casa de Lázaro, em Betânia. Jesus estava na casa de Lázaro, em Betânia. Faltava 6 dias para a Páscoa. O versículo 12 diz: no dia seguinte, neste caso, no dia seguinte, e está faltando 5 dias para a Páscoa. Concorda comigo? Se faltava 6 e no dia seguinte, conforme o versículo 12 diz, no dia seguinte foi o dia dos Ramos, então faltava apenas 5 dias para a Páscoa. Foi o dia dos Ramos, no dia seguinte foi o dia dos Ramos, isto é, 5 dias antes da Páscoa. Se este dia era domingo, então a Páscoa foi na sexta-feira. Concorda comigo? Vamos pensar junto. Se o dia de Ramos foi no domingo, então olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira seria o dia da Páscoa. Então, de domingo a domingo, porque sempre comemora-se Domingo de Ramos, num domingo, e no outro domingo chama-se Domingo de Páscoa. Mas de domingo a domingo dá 7 dias e não 5. Alguma coisa está errado. Qual é mais certo? O povo, a tradição ou a Bíblia? Em que você acredita mais? João capítulo 2, versículo 1 diz que faltava 6 dias. No versículo 12 diz que no dia seguinte era o dia de Ramos. Então faltava apenas 5 dias para a Páscoa. Vamos recordar, se faltava 5 dias, faltava 6 dias para a Páscoa, e ele estava em Betânia, e no outro dia foi o dia de Ramos, neste caso faltava 5 dias para a Páscoa. E se este dia era domingo, mais 5 é igual a sexta. Neste caso, ele e seus discípulos comeram a Páscoa na sexta-feira, e não no domingo.
tem segredo aí. Tem algum segredo. E se você quiser, junto comigo, você pode desvendar esse mistério. A meu ver, a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém não foi no domingo, mas sim no sábado. Por que, José Calixto, no sábado? Eu vou te explicar e você vai me entender. Se você for um pouquinho, se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho que era no sábado porque o seguinte, pensando bem, conforme o costume judeus, do qual o próprio Senhor era judeu, se você ler na sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que ele tinha o costume de usar o sábado para as suas atividades. Seria sábado os dias que ele usava e não domingo, porque domingo, segundo o costume dos judeus, todo mundo estava trabalhando, era o primeiro dia de trabalho e todos estavam trabalhando. A entrada triunfal dele eu tenho quase 100% de certeza que foi num sábado. E sendo assim, não é domingo de ramo, e sim sábado de ramo. Nos outros dias o povo não estava lá. Ele não tinha motivo de fazer a entrada, porque ele tinha costume, conforme Lucas, vou repetir, Lucas 4,16. Ele tinha o costume de ir ao templo e de estar lá exatamente nos sábados e não no domingo. Então ele entrou lá no sábado. Mas para efeito de curiosidade, tinha tantos tipos de transporte, né? Para que o Senhor entrasse em Jerusalém na entrada triunfal. Mas o Senhor usou um burrinho. Meu Deus, se fosse hoje, ele não ia entrar de limousine. Ele não ia entrar de carrão de 500 mil reais. Se fosse hoje, ele ia entrar na cidade de Fusquinha, porque ele escolheu o transporte mais humilde. Mais humilde. Ele entrou montado em um jumento. O Senhor não queria se mostrar, mas mesmo assim, ele parou a cidade. Segundo as pessoas que gostam de curiosidade, diz que no templo, muitos estavam ali pedindo a volta do Messias. Enquanto o Messias estava entrando na cidade e sendo homenageado por aqueles que estavam lá fora, os religiosos estavam dentro do templo pedindo a volta do Messias. Sendo sábado de ramo, então o dia da Páscoa foi quinta. O dia da Páscoa foi quinta, porque sábado mais 5 é igual a quinta. E não sexta. Por quê? Pensamos junto. Se 6 dias antes da Páscoa ele estava na casa de Lázaro, e no dia seguinte foi o dia de ramo, então 6 menos 1 é igual a 5. E o dia de ramo foi no sábado, mais 5 é igual a quinta. Eu andei marcando algumas coisas aqui, e eu quero mostrar para você. Sendo assim, a Páscoa caiu na quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus não podia ser morto neste dia, pois se tratava do primeiro dia da semana pascual. Não confunda. Existe dois tipos de semana para os judeus. A semana normal e a semana pascual.
Veja no próximo vídeo, eu quero trazer para você sobre a Páscoa e a gente vai comentar sobre este assunto. Até já!